Pessoal, estamos aqui de volta no podcast da FAEX Energy, sempre trazendo conteúdo relevante para vocês. Tivemos várias entrevistas legais e agora estamos aqui com o Miguel II. O Miguel é CEO da GDISA Energia. Seja bem-vindo, Miguel. Muito obrigado, João. É um prazer poder falar com você, participar aqui da FAEX, bater um papo sobre algo que a gente ama tanto, que é energia, né? Os apaixonados por energia se unem nesses lugares, gente. É incrível. Miguel, conta um pouco pra gente da atuação da GDISA, o que vocês fazem, qual é o papel de vocês nessa cadeia gigante da energia. Legal, João. A GDISA é uma empresa que surgiu em 2018, em Curitiba. A gente começou trabalhando desde o início da empresa, trabalhando com geração compartilhada, né, que hoje é conhecido por energia por assinatura, que acho que é um termo que facilita muito o entendimento para o consumidor final. E a gente faz parte de um grupo chamado Grupo Ergon, né, que é um grupo que está no mercado já desde 2004. O grupo começou a atuação com energia com uma empresa que é distribuidora de GLP, a Granel, uma empresa chamada Gaslog, que atende Paraná e Santa Catarina. E aí em 2018 veio a GDISA justamente com o intuito de levar essa solução da geração distribuída para o consumidor final, que é um consumidor de varejo, né, o consumidor grupo B, baixa tensão, que é muito próximo ao consumidor que é a Gaslog, que é a nossa empresa irmã aqui, né, no grupo do qual a gente faz parte. É um consumidor muito semelhante ao que a Gaslog já trabalha há mais de 20 anos. Então o foco da GDISA sempre foi levar esse benefício para o consumidor final, porque a gente acredita muito que o consumidor de energia elétrica, energia como um todo, ele tem que ter a opção de escolha, né? Então ele tem que ter a oportunidade de economizar, de saber qual é a fonte da energia que ele está consumindo, né? De ele ter algum tipo de benefício, poder sair daquele tradicional, recebe a fatura da distribuidora, nem olha direito para a fatura, porque ela é tão complexa que o consumidor não entende, ele só vê o quanto que tem que pagar, porque se não pagar, corta a energia, né? Fica sem energia, não tem como trabalhar. Mas a gente acredita muito que o consumidor ele tem que ser mais ativo, ele tem que estar cada vez mais empoderado no setor, e a GDISA nasceu com esse propósito, levar benefício para o consumidor, levar energia renovável. Estamos no mercado desde 2018, e hoje a gente atende já 4 regiões do Brasil, então a gente atende região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Hoje são mais de 55 usinas em operação e a gente vem crescendo e sem fazer loucura, a gente acredita muito em crescer de uma forma sustentável, uma forma saudável. E aqui em Xanxerê, especial, a gente gosta muito de estar aqui, gosta muito da FAEX, porque a gente tem uma operação bem relevante aqui na Decelt, então a gente tem um carinho especial aqui pela região. Que legal. É muito interessante você falar isso, Miguel, porque a gente fala de abertura do Mercado Livre, né? Estávamos aqui falando de abertura do Mercado Livre, da liberdade que o consumidor do Grupo A vai ter agora a partir de 2024, com a abertura, de poder escolher o seu fornecedor de energia. E o consumidor do Grupo B, ele fica no mercado cativo. E fica no mercado cativo, você tem essa visão, poxa, estou no mercado cativo, vou ter que continuar pagando a energia para a distribuidora. E aí vem essa oportunidade que é a geração compartilhada. Então esse consumidor, ele não pode instalar um sistema fotovoltaico ou não quer instalar um sistema fotovoltaico no seu telhado, ele não tem condições, porque sejam físicas, sejam de crédito, seja de sombreamento, enfim, são vários empecilhos aí para um consumidor ter também um sistema no seu telhado. E aí ele consegue, através de um compartilhamento de crédito de energia, ter uma economia na sua fatura de energia. Isso é uma liberdade alternativa, mas é uma liberdade para esse consumidor. Excelente. Como que funciona? Esse consumidor, ele vai ter então um desconto na sua fatura de energia? Exatamente. Na prática, como funciona, né? A partir do momento que o consumidor ele faz a adesão ao sistema, e a adesão é bem simples, é tudo por assinatura digital, a parte de análise, ele passa por uma análise de crédito, uma análise documental, porque isso é bem importante para manter justamente a saúde financeira, a saúde operacional, né, do nosso negócio. Então ele passa por essa análise, ele faz toda a adesão de forma digital, e aí a gente mesmo, a própria GDISA, faz a comunicação com a distribuidora para ele virar um beneficiário das nossas usinas parceiras.
Fazendo essa comunicação com a distribuidora, ele não precisa fazer nenhum tipo de instalação, né? Como você falou, uma série de limitações para o consumidor que quer ter essa possibilidade de escolher a sua energia e que não consegue. Então ele não precisa fazer instalação, não precisa fazer investimento. Ele vira, na verdade, beneficiário de várias usinas de energia renovável, todas são 100% energia renovável. A gente atende hoje, com a GEDISA, usinas hidrelétricas, usinas de solares, fotovoltaicas, usinas de biogás e usinas de biomassa. Então a gente tem uma matriz bem diversificada. O consumidor passa a ser beneficiário dessas usinas e o desconto dele vem na própria fatura da distribuidora. É importante, né, destacar que o consumidor ele continua conectado à distribuidora, continua recebendo a fatura da distribuidora, mas a fatura vem com um valor bem menor do que ele estava habituado a pagar. E ele recebe um relatório, uma fatura que é bem simples, mas ao mesmo tempo ela é bem completa para o consumidor entender o benefício que ele está tendo da GEDISA. E aí ele faz esse pagamento das duas faturas, mas quando ele soma esses dois valores, ele vê que na verdade ele está sempre tendo um benefício garantido de pagar menos do que ele pagava inicialmente para a distribuidora. Esse é o conceito que a gente trabalha da energia por assinatura. Muito legal, muito legal. E como que funciona, Miguel, a questão dos componentes dessa cadeia? Porque você falou sobre o consumidor, falou sobre o gerador, mas como que funciona a questão assim de uma empresa de energia solar ou uma investidora ou uma geradora de energia que quer fornecer esse serviço, mas ela não pode fazer isso diretamente para o consumidor, ela precisa de um meio para fazer isso. E é essa a função da GEDISA, né? Como que funciona? Exato. Os elos dessa cadeia. Perfeito, Joy. Acho que essa pergunta é muito boa porque a gente vê muitas iniciativas no mercado do pessoal que tem uma empresa de energia ou que tem uma usina e que ele acha que fazer a disponibilização dessa energia e fazer a gestão disso para o consumidor final é mais fácil do que, né, parece. E na verdade é o contrário, né? Ela tem uma complexidade muito grande porque essa cadeia ela é complexa, né? Ela é simples para o consumidor, simples para o gerador, ou pelo menos a gente tenta fazer isso o mais simples possível, mas ela é complexa. E aí a gente trabalha hoje, por exemplo, com a GEDISA, com duas equipes paralelas, né? Uma equipe focada em geradores e uma equipe focada em consumidores. E quando eu falo uma equipe focada, é desde a parte de contratação de geradores, então a gente apresentar como funciona a geração distribuída e até você faz um trabalho maravilhoso em educar os geradores, né, sobre isso, porque o nosso sistema ele é complexo, a regulação ela é muito dinâmica e a gente vê que o pessoal investe um dinheiro considerável sem ter conhecimento, né, de como funciona efetivamente o mercado. Então a gente tem uma equipe que faz essa prospecção, faz essa negociação, explica como funciona para que a gente possa fazer os aluguéis das usinas na geração distribuída. Tem uma equipe que faz a parte de relacionamento e a gente chama de fechamento, né, que é quem faz a emissão dos relatórios para os geradores, que mastiga a fatura da distribuidora, porque vem a fatura da usina, que também é complexa. E muitas vezes o gerador também não tem a familiaridade com isso. Então a nossa equipe faz com que essa fatura chegue de uma forma mais simples e mais objetiva para o gerador através do relatório. E na outra ponta, a gente tem um mecanismo comercial para consumidores, que faz a adesão desses consumidores ao processo, e tem uma equipe de relacionamento que aí faz toda essa parte de gestão do consumidor, experiência do cliente, sucesso do cliente, mas também que é bem importante fazer a parte da gestão financeira, né? A parte de cobrança, de inadimplência, porque isso é uma coisa que muitas vezes quando a gente vê aquelas iniciativas que eu comentei, pontuais de alguns geradores que tem algumas usinas querendo fazer por conta própria, ele não se dá conta que depois que a usina entra em operação, aí começa o desafio. E aí que começa, né? Achou que resolveu os problemas, mas na verdade está só começando. Exato, porque aí tem um relacionamento com a distribuidora, tem lista de rateio, tem relacionamento com o consumidor, tem a parte de manutenção, gestão dessa carteira, e aí o desafio é bem grande. E a GEDISA faz justamente isso. A ideia é que o nosso gerador ele só gera energia, ele não tenha que correr nenhum tipo de risco de vacância, de inadimplência de consumidor, até porque a gente entende que o gerador ele está ali para fazer a geração de energia. Já é difícil tirar uma usina do papel, né? Fazer projeto, conseguir conexão, licenciar é um desafio grande. E aí entra a GEDISA para deixar ele tranquilo e deixar ele sem correr nenhum tipo de risco além disso. E na ponta do consumidor, a gente tenta fazer exatamente o mesmo processo, fazer com que o consumidor não tenha um risco de ficar sem energia, até porque ele continua conectado à distribuidora, mas que ele não fique sem o nosso desconto, o desconto que a gente proporciona pela geração distribuída, e fazer com que esse cliente fique satisfeito. Acho que o maior desafio que a gente tem hoje, e volto a falar, o teu trabalho é muito bom em relação a isso, é a comunicação. O nosso desafio é comunicar
seja o gerador, seja o consumidor final, de que o setor elétrico ele pode muito mais do que o consumidor cativo está acostumado, né? E que a gente tem muito mais a oferecer. A GEDISA está aí para isso. Muito bom, muito bom. Miguel, conta pra gente, eu já fiquei muito curiosa com essa questão do que vocês enfrentam ali de problemas. Eu acho que a gestão da energia, ela é muito mais complexa do que parece, né? A gente tem um rateio de crédito quando a gente pensa assim, 1% foi para você, 2% para você, 10% para você e assim, pronto, acabou. Mas não é bem assim, né? Porque há oscilações na geração e há também uma discrepância de período de faturamento, por exemplo, ou acontece muito erro por parte das distribuidoras? Conta pra gente. Olha, Joy, demais. Muito mais do que a gente gostaria e muito mais do que a gente espera, né? Porque as distribuidoras, óbvio, e aí a gente tem que reconhecer que o trabalho delas também é um trabalho muito árduo, né? Porque não é fácil, não é fácil. Imagina gerir milhares de unidades consumidoras. Milhares e muitas vezes milhões, né? E aí, assim, traz uma complexidade muito grande e a gente vê que as próprias distribuidoras acabam tendo limitações de equipe, de sistema, mas acontece muito erro. E assim, muitas vezes, não só o erro da informação do que foi injetado de crédito, do que foi consumido de crédito em relação à própria tarifação do consumidor, mas a gente vê que tem erros de processo, erros de procedimento, de descumprir uma regulação, de descumprir algo que teoricamente já era para estar na veia dela, né, já deveria estar enraizado na cultura da distribuidora em seguir esses processos. Então a gente pega bastante. E assim, é complicado porque às vezes você pega distribuidoras do mesmo grupo econômico, que uma área de concessão faz de um jeito, a outra área faz do outro, totalmente sem padrão. E às vezes pega dentro de uma mesma distribuidora, um técnico faz de um jeito, outro técnico faz do outro. Então, realmente a complexidade é muito grande. O que você falou também é perfeito, porque a gente tem uma variação todo mês de geração, qualquer que seja a fonte, qualquer que seja a usina. E todo mês a gente tem uma variação de consumo, qualquer que seja o consumidor. Isso não é uma ciência exata. Então, quando você faz esse match entre geração e consumo, que é o desafio da geração compartilhada, você sabe que, assim, você sempre vai errar. Nunca vai ser 100%, nunca vai ser redondo. Mas o que você tem que fazer é otimizar e tentar errar o mínimo possível e, obviamente, fazer com que esse risco ele seja controlado. Todo negócio tem um risco, não existe negócio, não existe empresa que não corra risco, mas o risco ele tem que ser controlado. A gente, até por fazer parte de um grupo que está no mercado já há 20 anos, né, tem uma reputação, a gente é bem conservador em relação à nossa atividade, a gente tenta não fazer loucura. A gente vê, muita iniciativa, muita atividade aí que o pessoal faz, não para organizar, para pensar, e a gente tenta fazer um trabalho sério em relação a isso, para cumprir bem certinho o que está planejado, saber gerenciar bem esses riscos, porque se a gente for depender das distribuidoras, a gente vai ficar na mão. Então, a gente tem que fazer a nossa parte bem feita. É verdade. Como é que você vai conferir o negócio se você não faz certo, né? Exato. Não, muito bom, Miguel. Conta pra gente como que uma empresa investidora ou uma geradora ou o próprio consumidor faz para participar desse modelo de energia por assinatura, de aluguel de usinas, enfim, são várias nomenclaturas, né? Mas a gente sabe que tudo é um compartilhamento de crédito, né? Perfeito, Joy. Bom, em relação à GEDISA, né, até fazendo um merchan aqui, mas o pessoal pode acessar o nosso site, que é www.gedisa.com.br, é GEDISA, vem de Geração Distribuída SA, então acho que fica mais fácil do pessoal fazer essa conexão. E lá, né, o pessoal pode se cadastrar, entender um pouco mais como funciona para entrar em contato com a nossa equipe. Mas eu queria destacar que o processo é bem simples e a gente trabalha num formato que realmente tem o objetivo de dar essa segurança tanto para o gerador quanto para o consumidor. A nossa equipe é uma equipe que está sempre aberta a conversar, explicar, está sempre disponível e a gente cresceu muito nos últimos anos. E a gente tenta crescer de uma forma saudável, né? A gente tenta crescer com a equipe entregando resultado, estando próximo aos nossos parceiros, aos nossos consumidores, aos nossos clientes. Acho que isso é o que faz o diferencial de uma empresa, né? A reputação que ela tem em relação aos geradores, em relação aos consumidores, é o que faz ela ser uma empresa né, relevante ou não no mercado. Então a gente aposta muito nisso. É bem simples, o pessoal pode entrar no nosso site lá, entrar em contato com a nossa equipe, que a gente vai estar à disposição e vai fazer com o maior prazer do mundo uma simulação para um gerador, para ele entender a rentabilidade, entender como funciona, tentar desmistificar esse processo e fazer uma simulação também de economia para o consumidor, que é um ponto bem importante.
E a contratação, como eu falei, é muito simples, é só benefício, não tem contrapartida, não tem pegadinha, acho que isso é bem importante. Às vezes o pessoal fala, é bom demais para ser verdade. Exatamente, já. Esse é o que a gente mais escuta. O pessoal pergunta, é pirâmide? O pessoal pergunta, é golpe? Onde que está a pegadinha? Porque infelizmente a gente tem essa cultura aqui, né, no Brasil, por diversas experiências anteriores que o país acabou, né, tendo em situações diversas, e por isso que, até o que a gente tinha falado, o maior desafio, que é uma coisa que você atua muito bem, é na comunicação com o consumidor. A gente, como agente do setor elétrico, nós temos essa responsabilidade de fazer essa comunicação, de levar essa informação na ponta, para que quando o consumidor ele fique sabendo de uma oportunidade, como a geração compartilhada, como a abertura do Mercado Livre, ele entenda que não é golpe, na verdade é uma baita de uma oportunidade, é uma escolha que ele pode fazer e que ele pode fazer sem nenhuma segurança, sem nenhum risco, né, porque é totalmente seguro. Muito bom. Miguel, excelente, muito obrigada pelos esclarecimentos, acho que trouxe muita informação relevante aqui para o nosso podcast, te agradeço a participação e mando um abraço lá para o pessoal da Gedisa. Legal, obrigado, Joia, que eu agradeço, uma oportunidade muito bacana de poder bater o papo com você, com todo o pessoal da FAEX. Pessoal, nos vemos aí no próximo episódio, até já!